representativo, político, organizativo, e que não seja aquelas eleições que sirvam para o PT se desmantelar, acabar com uma preocupação vã, muitas vezes, de ganhar tão somente a eleição. Então nós temos que ter essa preocupação do fortalecimento do partido. Isso deve ser a tática central nossa. O que é melhor para poder fazer avançar o partido, para poder construir o partido, para referendar o partido para o futuro. Para isso nós precisamos de uma coisa. Quem vive tão somente de passado é museu. Nós precisamos sim ter a referência, defender o nosso legado, é fundamental a nossa história, mas o nosso legado é fiador das nossas propostas futuras, as novas propostas. Ninguém vai votar se nós ficarmos tão somente jogando na cara do povo o que nós fizemos por ele. Quando nós fizemos porque era nossa obrigação. Nós fizemos porque nós pedimos o voto popular para fazer, fizemos o governo mais revolucionário da história desse Brasil, com as limitações econômicas, políticas, a correlação de força. Nós temos orgulho do nosso governo. Nós ganhamos 4 eleições seguidas, fomos roubados, tiraram o principal jogador do jogo, senão nós teríamos ganho 5 eleições seguidas. Vamos nos lembrar disso. Porque muita gente está falando, nós não sabemos dialogar, nós abandonamos a base. Não, nós fomos roubados, nós fomos golpeados. Como disse o companheiro Luiz Eduardo Greenhalgh, que é do DAP, que está na nossa chapa, nós temos o presidente Lula sequestrado em Curitiba. É por isso que eles venceram as eleições. Nós não sabemos disso? Nós, com uma candidatura curta, tivemos 47 milhões de votos. Teve 57 milhões do Bolsonaro, 34 milhões não caiu na conversa de ninguém. É assim que nos ensina o Walter Pomar no texto dele, debatendo com o nosso companheiro Márcio Postman, quando diz que nós vivemos no momento que, quando o PT surge, hoje é uma outra sociedade. Aquela sociedade industrial, aquela sociedade da grande planta fabril, aquela sociedade dos grandes sindicatos. Este sindicato que eu já fiz parte em 91 e 90, chegou a ter 150 mil bancários. Hoje o número reduzido, uma parte deles trabalham em casa. É compreender essas transformações do capitalismo, das grandes cadeias produtivas que substituíram aquele modelo fordista que nós conhecemos. Essas transformações que nós precisamos conhecer. Como que nós vamos conseguir encantar aquele povo evangélico sim, católico, conservador sim, que já votou em nós, que já votou no Lula, que já deu vitória para o Emílio, que já deu vitória em Carapicuí e Bimbu, que fez o cinturão vermelho. Então nós não podemos reputar tão somente ao conservadorismo do povo, um povo maravilhoso e generoso que deu 4 mandatos para o PT. É disso que se trata. É disso que se trata, que criou a maior liderança popular de esquerda da história do planeta, do ponto de vista institucional, que é o nosso companheiro Lula. Quando nós falamos da vitória para poder construir a partir da liberdade do Lula, não significa tão somente porque é o nosso companheiro que vai salvar o PT. É porque o Lula é o único que pode recuperar 3 questões centrais do Brasil. Quais são as 3 questões? Ele representa mais do que ninguém a soberania nacional, a defesa do Brasil, o sentimento de brasilidade. Isso é o Lula. A segunda coisa, a democracia. Ele é a encarnação da luta democrática do Brasil. E o outro é o ponto que nos mantém vivos diante de todos os ataques, a ideia da igualdade. Nós representamos como ninguém a igualdade de oportunidades, a igualdade do sonho, a igualdade do trabalhador sonhar em ser alguém na vida, de conseguir tomar aquele café da manhã, almoçar e sonhar e jantar que o Lula tanto falava. É disso que se trata. Então, quando nós falamos de soltar o Lula, significa soltar os 40% de pessoas pobres que estão presas nas cadeias do Brasil, que não foram submetidas ao devido processo legal, que o nosso Brasil já está vivendo estado de exceção há anos, que se consolida com um golpe porque o Lula é o líder desse povo. Olha o que eles fizeram. Nós não sabemos que o pré-sal, que era o passaporte para o nosso futuro, foi um daqueles que ajudou um carimbinho da prisão do nosso presidente Lula, a criação do BRICS, da CELAC, da Unasul, o diálogo Sul-Sul, a posição altaneira do Brasil na política internacional. Tudo isso não foi importante?
Foi essa política que nós podemos discutir, sim, se dava correto ou não a amplitude das alianças que nós criamos, mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi uma ampla política de aliança que proporcionou o Lula ser presidente da República. O dilema da esquerda histórica era você dialogar e falar tão somente com o gueto, ou se era a possibilidade de vencer, se era a vocação que o PT queria exercer de ser maioria, de governar o Brasil, de mudar a vida das pessoas. Para algum pode parecer pouco, mas para outros são muitos. Criar o ProUni, o FIES, democratizar o acesso ao alimento, melhorar a renda das pessoas, daqueles que ganham pouco. Isso teve uma atitude transformadora importante no nosso Brasil, que criou uma nova sociedade, sim, com contradições. Então, qual que é o nosso desafio nesse momento? É manter estes valores que levaram o PT até aqui, atuar esses valores e convencer, atualizar e convencer essa população. Olha, quem está dizendo que nós estamos perdendo um monte de jovem para o PSOL é porque está muito longe do movimento social. Porque nós derrotamos o PSOL na USP, o Zaratini sabe muito bem que acompanha, apoia, ajuda, tem um papel importante nisso. Há muito tempo o PSOL dirigiu o DCE da USP. Nós ganhamos já 3 vezes seguidas, ganhamos a maioria do centro acadêmico, nas Unesps, nas universidades públicas, estamos crescendo a influência nas faculdades particulares, Uninove e outras faculdades, está crescendo a influência nos bairros. A última pesquisa da Datafolha, muito alvissareiro para nós, que se a eleição fosse hoje, o Haddad ganharia do Bolsonaro nos jovens de 16 a 24 anos. Aquele bolsomínio que votou no Bolsonaro, ele se desloca hoje para uma candidatura da esquerda, uma visão da esquerda. Os jovens estão dispostos a lutar, porque foram eles que saíram na rua pela educação. Isso não é motivo para a gente ficar entristecido, porque o PT saiu dessas lutas. Nós temos que estar juntos, nós temos que celebrar, nós temos que ficar felizes com essa mobilização. É disso que se trata. E nós temos que discutir qual é a forma que o PT precisa se organizar para a gente criar um espaço, um ambiente que essa juventude possa se sentir abraçada, participante do nosso partido, para a gente se colocar para os desafios futuros. Obrigado. O debate da macro-região de Osasco. Eu acho que a gente aqui precisa fazer balanço, sim, porque quando a gente está numa situação difícil, como nós estamos, e negar que a gente está numa situação difícil seria a gente viver num mundo completamente fora da realidade. Nós vivemos numa situação difícil. Está aqui o número de diretórios, está aqui as dificuldades da gente mobilizar, uma série de questões. Tem mobilização no país? Tem mobilização no país. A diferença é que nós não estamos organizando essas mobilizações, nós não estamos dirigindo essas mobilizações, nós não estamos conseguindo dar um sentido político maior para essas mobilizações. Se o objetivo nosso é acabar com o governo Bolsonaro, tem que ser esse o nosso objetivo, nós precisamos direcionar, nós precisamos engrossar, nós precisamos fazer com que elas aumentem. Essa é a questão. E nós estamos distante disso. Ou não? Ou tô? Porque senão, essa sala estaria lotada. A questão, o Bigode aqui, que eu militei com ele desde 1975, 76, nós estamos bem antigo, né, Bigode? Eu mais que você, né? Isso é mais que um pouquinho. Mas a verdade é o quê? Naquela época, que fervilhava o movimento social, existia uma vontade de participar dos partidos. Os partidos eram a novidade. Todo mundo queria se filiar num partido. Se não fosse no PT, era no outro. E aquilo foi um momento importante. Hoje em dia, os partidos não valem quase nada. Quase nada. Então, ou nós somos vanguarda e pensamos em como solucionar esse problema, ou nós vamos ser residual, porque os movimentos vão se dar de outra forma. Olha só,
Nós vamos viver agora eleições. Primeiro, eleição para mim, eu falei aqui, nós não vamos ter sucesso na eleição, está faltando um pouco mais de um ano para a eleição. Se nós nesse um ano e pouco não tivermos muita luta social, muita disputa na base, muito enfrentamento no movimento sindical, nos bairros, ganhar uma prefeitura de uma cidade sem ir para cima do prefeito, sem quebrar o pau com o prefeito, sem brigar por causa de buraco na rua, falta de uniforme na escola, né? Tudo isso que nós conseguimos fornecer melhor do que eles, porque não adianta de falar, nós fizemos aquilo, nós temos que brigar para que hoje tenha. Então nós precisamos estar em cima, nas escolas, no movimento, nos bairros, nós precisamos ter esse trabalho, para a gente poder chegar lá em outubro do ano que vem e ter resultado. O resultado vai ser o resultado da nossa mobilização. Então, gente, nós temos que enfrentar isso. Nós vamos enfrentar o problema de finanças como? Não só para a eleição, mas agora. Nosso partido está tendo eleição em Paulínia. É uma cidade pequena, mas é uma cidade estratégica. Nós temos chance de fazer bonito. De ganhar eu acho difícil, mas temos chance de fazer bonito. Apresentamos um plano para o Diretório Estadual, 15 mil reais. Foi pedido para o Diretório Nacional, 15 mil reais. Não tem. Não tem 15 mil reais. E nós temos um fundo partidário de 80 milhões de reais. Nós não temos 15 mil reais. Então alguma coisa está errada. A gente não faz nenhuma campanha de finanças. Nenhuma. Quanto nós poderíamos... Eu briguei muito com o Emílio. Briguei no sentido positivo. Briguei para que acontecesse a campanha para ter finanças para arrecadar para o acampamento de Curitiba. Uma campanha, não quero criticar ninguém, mas uma campanha tímida. Nós conseguimos arrecadar mais de 600 mil reais. Por que nós não fazemos campanha para arrecadar dinheiro para o 8 de março? Campanha para arrecadar dinheiro para o 1º de maio? Campanha para arrecadar dinheiro para a luta contra a Previdência? Nós podemos fazer isso, não fazemos? Quero dizer a vocês, está por um fio o fundo eleitoral do ano que vem. Nós temos que aprovar, não foi votado, era para ter sido votado ontem, não foi. Se for votado, vai ser aprovado o fundo eleitoral para o ano que vem. Mas se o Bolsonaro vetar, nós não vamos ter tempo de derrubar o veto e não vai ter fundo eleitoral ano que vem. Então, agora nós vamos ficar dependendo disso para fazer campanha? O Aloysio falou aqui, não, pô, o cara tem dificuldade porque não tem dinheiro nem para sair de casa, nem para comer. Mas na década de 80, que o desemprego era tão grande quanto agora e que a miséria era até maior, nós fizemos uma mobilização, nós fizemos luta. Então, o problema todo está em colocar política, em colocar o chamamento, em colocar